Olá, gente! Estamos começando hoje mais um episódio do Fora do Protocolo. Estamos aqui com o nosso nutricionista Davi, nossa psicóloga Larissa e o nosso convidado de hoje é o nutricionista João Monteiro. João, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse podcast, mas meu nome é João Monteiro, já tenho uma formação aí, sete anos de formado, especialização na parte de nutrição clínica, esportiva, na parte de nutrição funcional também. Alguns outros cursos por fora, como questão de remédios, emagrecedores e a parte de nutrição também. Então, é um pouquinho aí da minha história e da minha formação. Nossos patrocinadores do episódio de hoje são: se você está procurando um escritório de advocacia especializado em direito tributário e precisa regularizar sua saída fiscal, o escritório Santos e Monteiro é o lugar de confiança para você fazer isso. Se você está procurando uma clínica parceira da sua empresa, especializada em medicina do trabalho, a Medprev resolve o seu problema. Se você está cansado, está precisando de energia a mais e quer regularizar o seu sistema imunológico, EnergiClean é a melhor opção. Se você é atleta e está precisando fazer uma avaliação física e acompanhar a prevenção de lesões, o Laboratório de Alta Performance e Pesquisa LAP é o seu parceiro ideal. E o tema do nosso podcast de hoje é nutrição esportiva moderna, suplementação da moda e os impactos dos análogos de GLP-1 no esporte. Isso aí, João. Prazer receber você aqui, né? Prazer todo meu querido. A gente já se conhece aí de estágios da nutrição, de rodar algumas clínicas juntos. Já tem um tempinho. Já tem alguns anos, mas não vamos falar muito para não entregar a idade da gente, não. João, assim, hoje em dia na internet parece que todo mundo é especialista em nutrição. Ficou muito fácil você entender sobre alimentação, pelo menos é o que parece nas redes sociais. Exato. Fala para mim, o que é que diferencia na prática, na clínica, no seu dia a dia hoje, um nutricionista bom, um nutricionista que entende o que o paciente está precisando, de apenas uma pessoa que está querendo ganhar seguidores, por exemplo? Cara, foi uma ótima colocação sua, tá? E ainda mais quando a gente está falando da parte estética, parece que todo profissional acabou entendendo de alimentação para a parte de emagrecimento, hipertrofia, tudo. Mas quando a gente fala de nutricionista, tá? É aquele profissional que ele consegue aplicar a ciência, tá? Da nutrição dentro da prática clínica dele. Tá? Certo. Usando a parte fisiológica e bioquímica como base, tá certo? Para a gente tratar esse paciente. Certo. Como o tema hoje é a parte esportiva, então o nutricionista esportivo, ele tem como base a fisiologia e bioquímica do esporte, aplicada a melhora de performance esportiva, aplicada também a aceleração de recuperação muscular, por exemplo, a avaliação corporal para a gente ter métricas também. Tá? E um bom nutricionista como todo, aí eu não coloco não só esportivo, mas clínico, funcional, comportamental, tá? É aquele nutricionista que entende todas as dores do paciente e com a ciência da nutrição, de biologia, bioquímica, fisiologia, ele vai conseguir tratar isso principalmente através do alimento. Tá? Perfeito. Então nós temos aí várias profissões do ramo da ciência, como a medicina, que vai tratar através de drogas, e nós, de nutricionista, a nossa principal arma, se assim podemos falar, é exatamente o alimento. Certo. Então é através disso que a gente consegue tratar esse nosso paciente. Perfeito. E, João, o que a gente mais vê hoje em dia é aquela pessoa que acabou de começar a academia, acabou de começar ali os treinos e já está querendo investir numa suplementação. Já está querendo ver qual é o melhor whey protein, a melhor creatina, o melhor pré-treino, mas não está nem fazendo o básico bem feito ali, que é ter uma alimentação prescrita por um profissional, treino de qualidade, enfim. Mas na tua opinião, na tua experiência clínica como nutricionista, Certo. qual o pior erro que tu considera hoje em quem treina? É a suplementação em excesso ou é negligenciar o básico ali da alimentação? Sendo até curto e grosso, negligenciar o básico. Tá? Porque, querendo ou não, quando a gente faz investimentos em suplementação, mesmo você dando tiro para todo lado, sem saber uma forma assertiva, talvez não interfira tanto no seu objetivo estético, no seu objetivo de rendimento. Tá? Mas quando a gente negligencia o básico, e é bom deixar claro o que seria o básico, tá? Básico, uma estratégia, uma periodização de treino adequada, uma estratégia nutricional adequada, um sono adequado e hidratação. Isso podemos colocar aí de 90% para mais, que vai trazer os verdadeiros resultados.
Quando você tem essa base toda ajustada, aí que a gente vai para o topo da pirâmide, tá? O que seria o topo da pirâmide? É o que traz menos resultado, mas ainda tem ali, vamos botar de 5 a 10%, tá? Que seriam exatamente os suplementos fitoterápicos e etc. Tá? Que aí sim, a gente pode uma suplementação assertiva, tem também um potencial de evolução. Mas, sem essa base feita, não adianta. Você pode gastar aí 1 milhão em suplemento que o teu resultado vai continuar baixo. É o Sem famoso, dúvida. o básico que funciona, né? Exatamente. E se você pudesse apagar um mito da nutrição esportiva que domina as redes sociais hoje, qual seria? Eu vou até levar um pouquinho da minha prática, tá? Até como nutricionista esportivo, trabalho com muitos atletas, seja de futebol, jiu-jitsu e tudo mais. E com o aumento dos coaches, sabe, daquela galera que não é nutricionista, que não é da área de saúde, mas sabe mais pensa que sabe mais... Que é muita coisa e não é nada ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, está gerando uma carbofobia, tá? Que eu pego muito no consultório. E é impressionante porque quando a gente fala de atleta, quando a gente fala de alto rendimento, quando a gente fala de alta performance, vem carboidrato. E é inversamente proporcional a essa carbofobia. Então, vejo muitos atletas que dependem da profissão, jogadores de futebol e tudo mais, cada vez com mais medo de consumir carboidrato. Óbvio, em excesso, com certeza vai prejudicar. Sim. Mas na quantidade adequada, como é que a gente sabe a quantidade adequada? Na parte da nutrição esportiva, vai depender muito de alguns pontos. Periodização de treinamento. João, que seria essa parte de periodização de treinamento que eu estou acertando tanto na tecla? Nada mais é que a rotina de treino do atleta. Então, nós vamos ter, por exemplo, dias que o atleta vai ter um período de treinamento, vamos ter dias que eles vão ter 2, 3 períodos de treinamento, e vão ter dias que eles vão estar totalmente de descanso, tem dia de competição. Então, o planejamento alimentar ele vai variar de acordo com isso. Então, isso que a gente chama de periodização. E não só no atleta, a gente pode levar também para o público geral, tá? Para pessoas ali que estão fazendo seu crossfit, que estão fazendo a musculação, que a gente também pode usar essa parte de periodização alimentar de acordo com a periodização de treino, tá? Então, eles, por causa disso, geram uma demanda de carboidrato um pouquinho maior, principalmente para os praticantes de atividade física, que a gente coloca de médio para alto nível, ou ainda mais atletas de altíssima performance, e com toda essa propagação, sabe, de profissionais não, de pessoas não qualificadas para falar sobre o assunto, acaba gerando essa carbofobia. Então, não só para perda de performance, mas também um risco para a saúde deles, tá? Porque, querendo ou não, carboidrato, saúde neural, cardiovascular, sistêmica de forma Fonte geral. de energia no geral, né? Por isso a Exatamente. importância de fazer um acompanhamento com o nutricionista, né? Exatamente. Não cair em tudo que você lê nas redes sociais, porque é um atendimento personalizado, individualizado. É como tu falou, depende muito do objetivo desse paciente, da composição corporal, enfim, é uma série de coisas que vocês analisam, né? Com certeza, até a parte genética também interfere, questão de idade, quando a gente fala em mulher, vocês mulheres são caracterizadas pelo ciclo menstrual, e o ciclo menstrual é caracterizado também pela alteração hormonal semanal, então tudo isso é levado em conta na hora de uma prescrição alimentar. Perfeito. Então são vários pontos, não é simplesmente chegar na rede social e dizer, esse alimento faz ruim, ou essa estratégia nutricional é a melhor. Calma, esse alimento é ruim para quem? Calma, essa estratégia nutricional é melhor para quem? Então, sempre... Não é uma receita de bolo. Não existe. Não existe uma fórmula pronta. De jeito nenhum. Perfeito. Pegando um gancho aí sobre essa questão dos suplementos, que a Rafa perguntou um pouco, você falou um pouco. Existe um momento ideal para a gente iniciar a suplementação? Veja, não existe um momento ideal. Isso vai depender muito do objetivo, seja ele clínico, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala da parte clínica, nós temos vários suplementos que vão ajudar bastante. Por exemplo, doenças por hipovitaminose ou alguns sintomas que a gente... O papel da medicina preventiva, digamos assim, é exatamente tratar aquele paciente antes que ele chegue na doença. Então, se a gente já nota, por exemplo, um paciente mais apático, com a imunidade um pouquinho mais baixa, a gente já pode fazer algumas avaliações para tentar identificar, por exemplo, uma possível anemia ferropriva, uma baixa de vitamina D. Então, a gente já pode, por exemplo, entrar numa suplementação dessa já para prevenir a doença, tá? E levando para a parte esportiva, realmente, na minha conduta, eu gosto muito de construir primeiro a base.
Quando ele está pronto, aí eu vou ter uma gama de opções, tá, de suplementos, e sempre suplementos com base científica robusta, nunca pegar suplementos, por exemplo, que não tem essa base científica e trabalhar no achismo. Pelo menos na minha prática clínica, eu não dou espaço para isso. E a gente pode sim, depois de uma base bem feita, aí tem uma gama de suplementos que a gente pode brincar com o paciente, tá? Ver de acordo com o esporte qual é a demanda energética, a capacidade física que eu quero, se é potencializar a força, se é potencializar a parte de endurance, a parte cardiorrespiratória dele. Então, tem uma gama de suplementos. Não tem um momento ideal, mas assim, se eu fosse pontuar, seria depois da base feita, aí você tem uma gama de produtos para brincar. Entendi. E indo para a parte da dietoterapia, assim, né? Na teoria, todo mundo sabe o que é saudável, o que não é, o que deveria Perfeito. comer e o que não deveria. Mas na prática, é difícil aderir 100% ao plano terapêutico. E na tua visão, o que é que dificulta essa adesão? Vê, a gente pode voltar num ponto que a gente estava debatendo um pouquinho antes, que era exatamente essa propagação feita por profissionais, que geralmente acaba causando muito mais dúvida e insegurança aos nossos pacientes. Então, seria o primeiro ponto de não adesão. Sim. E nós temos vários outros pontos também que eu posso pontuar aqui vocês, que eu pego muito na minha prática clínica, tá? A gente pode falar, por exemplo, que eu pego muito, e até também como professor e como mentor, eu acabo falando muito para os meus alunos, que um grande diferencial da gente é exatamente a atenção que a gente pode dar ao nosso paciente, tá? E, infelizmente, hoje, o Brasil ele carece muito de profissionais que acabam dando essa atenção ao paciente. Então, eu pego uma infinidade de lá, não consegui seguir o planejamento alimentar porque fui tirar dúvida com o meu médico, com o meu nutricionista, e, e foi 1 a 2 semanas para tirar as dúvidas. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Lá na clínica, hoje, eu tenho uma equipe, eu tenho 2 estagiários de nutrição e é regra lá. Em horário comercial, é até 4 horas para a gente tirar a dúvida ou alterar o planejamento alimentar do paciente, tá? Eu falo muito para os meus alunos que, por exemplo, quando um paciente vai ao médico com dor de cabeça, sentindo alguma coisa, o médico não espera fazer, daqui 1 semana vou lhe mandar o planejamento alimentar. Não, já entrega aqui pelo menos os paliativos e é algo que nós nutricionistas devemos fazer. E quando nós damos todo esse apoio de ajuste, tô com uma dúvida, posso colocar açúcar, posso colocar adoçante no meu suco? Aí a gente, pode assim, assim, assado, nessa quantidade. Só isso já dá uma sensação do paciente dele estar mais acolhido, de um olhar totalmente especial para eles. Então, isso faz uma aceitação do planejamento alimentar muito maior. Ter também esse lado humano, tá? Porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de 3 parâmetros, que é o saúde físico, tá? Que aquele paciente chega para a gente querendo melhor performance, para a parte estética, emagrecimento, ganho de massa muscular. Então, fazer ele chegar nessa parte, tá? Saúde psicológica e saúde social. Então, são esses 3 parâmetros que a gente não pode tirar da cabeça. Então, imagina, eu faço uma dieta extremamente restrita, que ele vai conseguir ter a evolução física, mas ele vai perder a saúde psicológica e vai perder a saúde social. Então, a gente tem que ter esse lado humano de, obviamente, para reter o meu paciente, eu tenho que atingir o porquê ele me procurou, que seria essa parte estética, por exemplo, mas sem interferir no lado social e psicológico dele. Então, a gente tem que ter esse manejo, sabe? Tu gosta disso, vamos fazer assim, assim, para no sábado você comer um hambúrguer que você gosta. Tu faz natação na quarta-feira, vamos jogar o açaí na terça, que vai servir como pré-treino para a tua refeição no outro dia. Então, é ter esse lado humano, sabe? Saber que a gente está lidando com pessoas, saber que a comida tem esse lado emocional também, tem esse gatilho emocional, que muitas vezes nós amamos a comida que nossa avó faz, aquele bolo, aqueles cheesecakes, por aí vai, que é intitulado como não saudável, mas tem todo aquele apego social e emocional da gente. Sim. Então, seria esses pontos assim que eu mais pego no consultório que dificultam, sabe, uma adesão ao nosso planejamento alimentar. Perfeito. João, falando um pouquinho mais dessa parte de suplementação,
Vou fazer uma pergunta polêmica para você agora. Tá? Eu gosto de polêmica, tu sabe, né? Beleza, vamos começar pelas polêmicas. Começou a aparecer um suplemento aí na internet, no mercado, chamado Pepti Strong. Ixi, Maria. E começou a ser recomendado por influencers que, pelo fato de ser influencer, não influencia apenas coisa boa, vamos dizer assim, né? Sim, claro. E começou a ser recomendado para protocolo de ganho de força, de desempenho, para essas coisas. Pepti Strong. Qual é a tua opinião? O que é o Pepti Strong e serve mesmo isso para alguma coisa? Tá, eu vou adiantar logo a pergunta. Adiante. Servir não serve, ponto. E eu vou explicar o porquê, tá? Primeiro, o que é o Pepti Strong? Ele é um suplemento da linha Premium, tá? Dos suplementos hoje que estão sendo desenvolvidos, peptídeos e etc. Certo. Que ele foi desenvolvido por uma inteligência artificial, tá? Que ele nada mais é que a junção de vários peptídeos da proteína da fava, que é a Vicil-Faba, tá? E que ele alega ter. Gente, não é uma coisa, antes de falar mais um pouquinho adiante, não é que João aqui tem que se posicionar contra ou a favor a qualquer suplemento, tá? É porque na ciência nós não devemos dar espaço para achismo. Ou tem respaldo científico suficiente ou não tem. Ponto. Então, dito isso, o Pepti Strong foi desenvolvido por uma inteligência artificial da proteína da fava, uma junção de peptídeos que alega aumento de massa muscular, diz ser 4 vezes mais potente que o whey protein, por exemplo, gerar sinalização hipertrófica 4 vezes maior que o whey protein, melhora a recuperação muscular, aumenta a performance esportiva. Quando eu olhei assim, eu fiz pronto. É um milagre. É um esteroide anabolizante sem efeito colateral. Eu faço uma linda, eu quero. Pelo amor de... E tudo isso com a dosagem de 2,4 gramas. Agora, Davi, imagina eu chegar a dizer que qualquer suplemento tem potencial hipertrófico com 2,4 gramas de proteína. Cara, não existe. Não existe. Não, assim, para nós nutricionistas chega a ser assim... Chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. E você está recebendo, provavelmente, cada vez mais pacientes que já chegam tomando isso no consultório, né? Muito. E pra gente, não fica difícil a gente, assim, tentar conversar com o paciente e dizer assim, olha, talvez essa ideia tenha sido vendida para você de forma errada. Tu sente essa dificuldade também em conversar com eles? Sinto, porque querendo ou não, agora vamos dar mérito também ao marketing, né? Porque os deles foram fascinantes. Fantástico, né? Porque o que eles encontraram? Quais são as principais dores, tá? Por exemplo, do que eles alegam. Eles encontraram um público que queria simplicidade. Então a gente vive hoje, nosso momento atual de vida, querendo evoluir no trabalho e etc., que acabam uma demanda de trabalho muito elevada, então menos tempo para fazer atividade física, menos tempo para se alimentar direito, tá? Eu chego com um paciente dizendo que é difícil bater leite e whey no lanche da tarde, gente. Tem contra de todo tipo. Então, eles encontraram a parte do marketing que faz, tem um público que não quer nem parar para bater um whey. Encontraram uma dor no mercado. Uma dor, você tem ali na coqueteleira já leite em pó, whey protein. Só fazer isso e tomar, eles encontraram dificuldade nesse público. E também naquele público que é facilidade com tudo, de tipo, 4 vezes mais anabólico, então eu não preciso me matar na academia, vou ali 15 minutinhos. Tá feito. Pronto, tá feito. É a geração de hoje, né? A geração imediata, do Exatamente. agora. Exatamente. Aí imagina, 2,4 gramas, que pode ser em cápsula, pode ser em pó. Tu colocou aqui um negocinho de água no teu café, e qualquer coisa, tomou, pronto. O efeito anabólico absurdo. Então, isso realmente, o marketing, ele encontrou essa dor na população e fez o marketing em cima disso. Encontrou profissionais onde, como podemos falar, não tem tanta dedicação na leitura dos artigos científicos, que inclusive não tem nem muito, só tem 3 publicados, tá? Então, por exemplo, hoje aqui nós estamos com nutricionistas, médico e psicólogo. Então, assim, gente, chega a ser, para quem, como nós, profissionais como nós que estudamos, chega, por exemplo, o Rafa, para falar aí, eu estou aqui com um medicamento novo. Aí tu, massa, cadê os estudos? Não, só 3 aqui. 3 estudos, a pessoa vai fazer... Os 3 estudos não dão um universo, os 3 juntando, não dão um universo de 100 pessoas. Não dão um número de participantes de 100 pessoas. Você vê, né? Aí imagina, Rafa, olha, esse remédio aqui cura o câncer. Tá, foram feitos quantos estudos? Só 3. Quantas pessoas testaram? Menos de 100. Aí tu vai sair passando para todo mundo. Você termina sendo cobaia no final de contas também, né? Exatamente. Então,
E ao contrário de outras suplementações, ela é uma suplementação extremamente cara. E outro detalhe, os 3 estudos, eles foram patrocinados pela própria empresa. Teve um conflito de interesse aí no meio. Grande, nos 3. Os Entendi. 3 tiveram conflito de interesse, entendeu? Então, assim, é aquele negócio, quem hoje passa é porque tem tem uma parceria em questão da parte financeira, Sim. de loja de suplementação, manipulados e etc., como é um suplemento caro, então acabam ganhando em cima, ou simplesmente é aquele profissional que quer achar a fórmula mágica, em vez de estar preocupado em fazer o básico, o tanto quanto a gente fala, quer simplesmente pegar um pozinho mágico, passar e dizer, ó, isso aqui vai resolver tua vida, Entendi. sabe? Perfeito. E o pior é saber que vende, né? Muito. Justamente por conta de um marketing muito bem feito. Gente, vende muito. Mas, João, existe algum cenário clínico ou esportivo, assim, que você vê, de fato, nem que seja um mínimo benefício Nenhum. em prescrever? Nenhum. Porque, como eu estava falando, hoje, na minha prática clínica, tá, a gente não dá espaço para achismo. E se a gente for detalhar bem, os 3 estudos, na verdade, não vou detalhar tão bem, senão vai demorar muito tempo. Mas, assim, se a gente for falar por alto os 3 estudos, o primeiro foi feito por Davis em 2022, patrocinado pela própria empresa que hoje fornece o Pepti Strong, tá? E teve um universo total de 16 participantes, onde tiveram um grupo que não tomava o Pepti Strong, tá? E tiveram outro grupo que tomava o Pepti Strong, Entendi. tá? E o que ele viu? Não, vou fazer aqui nesses 2 grupos, sem fazer atividade física, como é que a massa muscular dele vai aumentar a síntese proteica, e após a atividade física, vou ver se ele realmente potencializa. Eles alegam no estudo que o grupo que não tomou, que o grupo que tomou Pepti Strong, tanto quando não treinado quanto treinado, teve uma resposta melhor. A isso, para quem vai lá na conclusão do artigo, faz achei. Quando a gente lê o artigo na íntegra, sabe qual foi a variação? Chuta. 0,006. E onde teve a maior variação foi exatamente, onde teve a maior resposta foi exatamente no grupo que treinou. E a gente não vê a diferença de quem fez o uso ou não. Então o que a gente pode concluir no estudo? É que o treino funciona. Simples assim. Vê que fórmula mágica. Entendeu? Aí quando a gente vai para o segundo estudo feito por Kerr em 2023, foram um estudo que já tem um universo de pessoas maiores, tá? Se eu não me engano, foram 30 pessoas. Então aí já é o dobro em relação ao estudo do ano anterior. E eles vão ver como é a performance esportiva, tá? Dos atletas que não tomaram e que tomaram com aumento de força, que é feito pelo dinamômetro, tá? Para testar a força. Foi visto que não teve nenhuma variação, tá? Na verdade, a variação foi de 0,1% ou 0,2%. Eu vou saber dizer agora para quem toma Pepti Strong. Então, assim, irrelevante. Tá? Até porque, quando for dividir o grupo, eles não têm um controle suficiente. Vou fazer, foi às cegas, mas como o universo de pessoas é muito pequeno, o grupo, por exemplo, que estava tomando Pepti Strong, pode ser um grupo mais treinado, pode ser, ou de quem não tomava, então não teve todo esse controle. E o terceiro estudo, que também foi em 2023, foi que dividiram também o universo de 30 pessoas, onde mobilizaram o braço esquerdo dos 30 participantes e colocaram um grupo que tomava Pepti Strong e outro grupo que tomava Whey Protein. Porque uma das alegações do Pepti Strong é exatamente para quem faz uma dieta restrita, atenuar a perda de massa muscular. Ele fez, vamos ver se é verdade. Tem aqui o grupo de Whey Protein e o grupo do Pepti Strong. Mobilizaram por 7 dias, com gesso. Então tem uma atrofia muscular, porque você não consegue movimentar, obviamente. Fizeram a reabilitação por 14 dias. Adivinha o que foi visto? Que o grupo de Whey Protein teve uma recuperação melhor. Então, assim, literalmente, se você não precisa nem ler tudo do artigo, se você ler uma parte dele, você já vai ver conflito de interesse, você vai ver que não tem uma robustez tão grande, os artigos científicos a ponto de você passar, tá? Mas à medida que for tendo mais estudos e realmente
comprovar todo esse potencial, cara, para nós nutricionistas, a gente vai estar, não só Pepti Strong, pode daqui 5, 10 anos a gente vai estar na era dos Porque peptídeos. saúde e nutrição é muito isso, né? Assim, uma coisa que é uma verdade hoje, talvez a gente não tenha os métodos suficientes para estudar também isso. Mas é feito que você falou, a gente não pode se basear em achismo, a gente tem que basear no que está ali. Talvez uma coisa que a gente não prescreva hoje, a gente vai prescrever daqui a 10 anos. Talvez uma coisa que a gente prescreva hoje, a gente não vai prescrever daqui a 10 anos. Né? Exatamente, perfeita colocação. Então, como eu estava falando, daqui a uns 10 anos, acredito eu que nós vamos estar na era dos peptídeos. Então, a gente encontrar um peptídeo que tem essa função do Pepti Strong, para a gente, nós vamos estar nas nuvens de trabalho. Atenuar a massa muscular, aí sim, a gente vai conseguir ter uma aplicabilidade em atletas que estão fazendo reabilitação de lesão, em idosos que têm um processo de sarcopenia, em mulheres que estão entrando, por exemplo, na menopausa, em pessoas pacientes acamados, na parte oncológica também, enfim. Então, assim, a aplicabilidade vai ser enorme. Sim. Agora a gente precisa de robustez. Mas falta evidência até então, né? Muita. Existe algum critério que ajude o público a identificar um suplemento que tem base científica ou é só um marketing bom? Cara, veja, para o público geral, infelizmente, vai ser a partir do... Eles vão estar refém de nós profissionais. Entendi. Tá? Então, cabe a nós, profissionais de saúde, estarmos sempre divulgando, tá? Com base científica, quais são as principais evidências, o porquê não funciona, ou porquê funciona, ou porquê, por exemplo, tem alguns suplementos que possivelmente podem funcionar no futuro. Então, isso realmente faz parte da nossa profissão, isso é o nosso papel. Porque a gente não pode esperar, por exemplo, que um engenheiro, que um administrador pare tudo dele para começar a fazer, por exemplo, a leitura que nós devemos fazer. Então, nós temos que formar profissionais mais dedicados à base científica, não em achismo. Que, infelizmente, a rede social tem uns lados extremamente positivos, mas, querendo ou não, a terra sem lei. Onde muita gente que não tem propriedade acaba falando e, infelizmente, muita besteira também. Sim, perfeito. E aí isso chega nos consultórios, né? Sim. Porque às vezes os pacientes já chegam, olha, eu vi isso aqui, ó. Fala aqui comigo sobre isso. Desse jeito. Certeza. Olha, a inteligência artificial tal me falou isso aqui. Ou então fulana, que é blogueira, não sei das quantas. Fulano, que é blogueira, não sei das quantas. Esse dói mais. Não, esse realmente. Criou esse suplemento aqui. Criou a microbiota do magro. Eita, velho. Já chegou pra você, porque já chegou pra mim. Assim. Criou a microbiota do magro. Estou tomando. Vai funcionar? É complicado, né, João? Dá vontade de fazer. Tome. Daqui 30 dias a gente vai fazer sua avaliação. Aí você mesmo deixa. Perfeito. João, há um tempo atrás nós tivemos uma medicação que chegou prometendo muita coisa e virou febre. Os análogos de GLP-1. Né? A gente tem aí alguns exemplos comerciais famosos como Mounjaro, né, Tisapatilha, enfim, alguns. Ozempic, Saxenda, Victoza. Eles mudaram o jogo ou eles são um atalho perigoso, por exemplo? Cara, eu diria que os dois, velho. Os dois, porque assim, eles mudaram o jogo, vamos botar para pessoas orientadas em termos de treino, alimentação, sono. Então, eles, para nós nutricionistas, eles deixam o território muito fácil de trabalhar. Sim, sim. Agora, isso a gente precisa de uma orientação adequada médico, porque, deixando bem claro, todos os análogos de GLP-1, assim como o Davi pontuou, são medicamentos. Sim. E medicamentos é propriedade médica. Agora, óbvio, nós nutricionistas devemos estudar a interação fármaco-nutriente. Então, cabe a nós também estudar o medicamento, o que ele faz no nosso corpo e como nós podemos atuar através das estratégias nutricionais. Então, nós devemos saber o que é o análogo de GLP-1, quais são os efeitos colaterais e, através de alimentação, fitoterapia e suplementação, como podemos atenuar os efeitos colaterais e potencializar os efeitos positivos desse medicamento para atingir o objetivo. Sim. Tá? Então, ele deixa um território muito favorável quando a dose está bem administrada para a gente trabalhar. Porque, basicamente, o que o análogo de GLP-1 faz? Eles vão ter ação, de forma geral, nos receptores neurais, tá? Diminuindo o hormônio da fome
e aumentando o hormônio da saciedade. Então, isso faz que você fique menos impulsivo, que você pense menos em comida. Então, isso, inclusive, até na parte social, na parte do trabalho dos meus pacientes, vem ajudando muito, que eles relatam, é um relato velho, cotidiano que eu recebo no consultório. De Nutri, cara, tá me ajudando muito, porque eu ia ter reunião, já pensava o que ia comer pós-reunião, e agora eu consigo focar mais no trabalho. E a segunda ação dele é na nossa parte estomacal, que ele retarda o esvaziamento gástrico, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o alimento fica mais tempo no estômago. Então, gera um processo de saciedade ainda maior. Quando a gente entra com uma estratégia alimentar adequada, que é exatamente o que vai fazer a diferença. Porque o território está ali, perfeito. O paciente com menos fome, um paciente menos impulsivo, um paciente com mais saciedade, aí entra nós. A educação nutricional, para a gente mudar a microbiota bucal desse paciente, a microbiota oral, perdão, a microbiota intestinal desse paciente também, para a gente melhorar a parte metabólica dele, fazer uma educação nutricional, para exatamente quando a gente fizer, quando o médico fizer o desmame do medicamento, esse paciente está pronto para fazer, cara, tu conseguiu um emagrecimento, tu sabe o que é alimentar, tu pegou tua rotina de treino, tu tá descansando direito, então agora tu tá livre, tu não tá precisando, então é um paciente que vai ficar menos refém de remédios para colesterol, para hipertensão, que deu um incentivo, aquele empurrão. Eu gosto de fazer uma comparação muito legal, que é tipo, sabe quando a gente tá andando de bicicleta, tira as rodinhas, aí o pai lá tá dando empurrão e depois a gente segue sozinho? É um efeito que os análogos de GLP-1 fazem. Eles dão aquele empurrão e depois que você pegou a manha, você vai só. Você entendeu? percebe também que a quantidade de indicações para cirurgias bariátricas diminuíram depois da chegada desses análogos? Muito, diminuíram muito. Ainda mais depois do Mounjaro, que é a droga mais recente que nós temos, tá? Que é um pouquinho diferente. Ele também é um análogo de GLP-1, mas a diferença dele é que ele tem um GIP. Ele tem um canal duplo de ação, né? Exato. O GIP é um hormônio incretino, o que são os hormônios incretinos? São hormônios produzidos no nosso intestino, e o GIP parece ter, tá? Ação na nossa massa muscular, atenuando a perda de massa muscular, tá certo? E aumentando a oxidação de gordura. Por isso que, cara, é um efeito bem parecido com de perda de peso. Com quem fez a redução do estômago, só que mantendo massa muscular assim, de uma forma muito mais expressiva. Entendi. Tá? E sem aquela agressão toda anatômica de uma cirurgia de redução do estômago, né? Exatamente. Agora também tem outro ponto que vocês perguntaram, que mudou o game ou um atalho perigoso. O que acontece? Hoje também a gente está... A acessibilidade a esses medicamentos está muito fácil, cara. Está muito fácil. Inclusive, drogas paraguaias, a gente trazendo por tráfico. Inclusive, é o que eu falo para muitos pacientes, que alguns chegam tomando, faço, gente, é engraçado que quando vocês veem cocaína, outras drogas vindo, é totalmente contra. Mas isso que vocês estão fazendo é um incentivo ao tráfico. E você está injetando no seu corpo também, né? E muitas vezes não sabe nem o que é. Tá? Vale a pena essa ressalva. Então, assim, hoje é um medicamento que tem que ser ministrado pelo médico e a maioria das pessoas não vão ao médico para tomar. Vê que engraçado. Então, não sabem dose adequada e o que eles têm na cabeça. Quanto maior a dose, mais rápido. Perfeito. Menos fome eu vou ter. Só que se você tem menos fome, o que acontece? Come menos. O emagrecimento acontece quando você come menos? De forma nenhuma. Tá? Pode acontecer uma perda de peso, mas você está acabando com o seu metabolismo endócrino. Você está incentivando as doenças de hipovitaminose. Então, você vê muito relato de imunidade baixa, de energia baixa, queda de cabelo, perda de libido, quebra de unha, envelhecimento cutâneo. Gente, eu pego... Cara, é absurdo. É nosso dia a dia hoje em dia, né? Nosso dia a dia. De ver pacientes, quando eles vão mostrar fotos, pacientes que foram meus, estavam muito tempo sem vir, fazem o uso, parece que envelheceram 10 anos. Eu faço, gente, o emagrecimento a perda de peso de forma muito aguda, acontece esse envelhecimento cutâneo. Então, se vocês não cuidam de forma adequada, vocês só vão ter prejuízo. Verdade. E detalhe, quando deixam, também não sabem fazer o desmame, não é da capacidade deles, tá, a fazer isso. Como eles não sabem fazer o desmame, não alterou o hábito dele, não alterou o hábito de treino, o hábito alimentar, o que ele simplesmente fez. Eu comia 5 barras de chocolate num dia, tô com menos fome, vou comer uma. Mudou a microbiota? Não. Mudou o hábito, fez educação nutricional?
Não. Nenhum. Verdade. Hipovitaminose, e quando ele deixar o medicamento, ele vai sentir fome. Ele vai sentir fome por fruta? Não vai. Colega, Não vai ser uma fome de maçã. não vai. Fazer, vou comer um prato Não de vai, brócolis agora. não Não vai. Então vai voltar o quê? A comer o chocolate. Aham, Aí volta tudo de novo. Aí vai ser um paciente refém de uma droga. perfeito, Refém de uma droga. perfeito. A gente sabe que a grande maioria, como você falou agora há pouco, tá fazendo uso dessa medicação sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento de um nutricionista, sem um acompanhamento de um personal ali nos treinos. E a gente sabe que a grande maioria desses pacientes estão preocupados exclusivamente com a perda de peso rápida. Isso. Estão preocupados com o número ali na balança. E a gente sabe que isso é muito arriscado, né, João? Então, Muito. assim, qual o real impacto dessa medicação na composição corporal desses pacientes e na preservação da massa muscular desses pacientes? Quando a gente coloca em consideração principalmente a massa muscular, a gente tem que falar um bom nível de treinamento, tá? Só que o que acontece? Nós temos que dividir realmente em dois grupos, como a gente vinha falando. O grupo que administra bem, tá? Que tem um acompanhamento de médico, nutricionista e planilha de treino ou acompanhamento personal, e o grupo que não tem um acompanhamento que está tomando por conta própria. Geralmente, quem faz o acompanhamento multidisciplinar, cara, eu digo a você que eu tenho N pacientes que, inclusive, chegam a ganhar massa muscular. Porque a gente melhora metabolicamente, faz a perda de gordura. Por perder gordura, utiliza melhor, por exemplo, nós homens, melhor a testosterona. Vocês, mulheres, não têm uma produção tão alta, mas com a perda de gordura, aumenta a produção de testosterona. Enfim, melhora metabolicamente e deixa um local muito mais propício para continuar perdendo gordura, para ganho de massa muscular e para uma melhora, qualidade de vida como um todo, tá? Só que quando a gente não tem orientação, se o paciente só está reprimindo a fome dele, como é que ele vai ter energia para treinar? Não tem energia. Ele vai fazer aquele treino fofo para dizer que foi. E nunca vi ninguém ganhando massa muscular com treino fofo. Então, a perda de massa muscular deles, dos usuários de análogo de GLP-1 que não tem orientação medicamentosa, nutricional e de treino, é exponencial a perda de massa muscular. Muitos dos casos, a perda de massa muscular é até maior do que a perda de gordura, tá? E não é raro a gente pegar de pacientes que estão tomando as canetinhas emagrecedoras, deixar até uma linguagem mais fácil, as canetinhas emagrecedoras, e o percentual de gordura, por exemplo, aumentar. Perder peso, mas o percentual de gordura aumentar. Ou seja, o processo de sarcopenia, o processo de perda de massa muscular, tá muito mais acelerado quando comparado à oxidação de gordura, a perda de gordura. Perfeito. Pensando em todo esse cenário, né, que foi discutido aqui, se uma pessoa que treina quisesse melhorar ainda mais a saúde e a performance, tu poderia citar três pilares, assim, de indicação. Que treina e querem melhorar ainda mais. Isso. Cara, Que você considera inegociável. treino, dieta e descanso. Acabou. Perfeito. Acabou-se. O restante é só a cereja do bolo. Perfeito. Foi falado muito aqui sobre sono, né? Uhum. Vez ou outra, não foi tópico de pergunta, mas vez ou outra surgia na resposta o quanto o sono é importante. Tu pode falar um pouquinho sobre esse sono? Claro. Quando a gente fala do sono, a gente está falando do ciclo circadiano. Sim. O que é o ciclo circadiano? De forma bem resumida, nada mais seria que o nosso ciclo hormonal, tá? Então, vão ter momentos do dia que a gente tem uma liberação hormonal maior, outro, chegando à noite, a gente atenua essa liberação hormonal e começa a liberar outros hormônios para induzir a gente ao sono. Então, isso é o ciclo circadiano, tá? É esse jogo de hormônios que nós temos. E quando a gente regula o nosso sono, a gente tem uma regulação hormonal. Nós temos a regulação do ciclo circadiano e a regulação hormonal. Quais são os hormônios que o sono pode regular? A gente começa tão falado dos análogos de GLP-1 que eles regulam, que é a grelina e a leptina. Grelina, vulgarmente conhecido como hormônio da fome, tá? Então, quando você tem um sono regular, o que seria um sono regular? Você dormir em um horário ali, 9h30, 10, 10h30, e acordar de 6, 7 horas, por exemplo, da manhã, não tem hoje na literatura uma quantidade de horas específicas, porque isso vai depender de paciente para paciente, de pessoas para pessoas, mas é interessante você não dormir de meia-noite, 1, 2 horas da manhã, acordar tarde ou acordar cedo, que isso tem alteração do seu ciclo circadiano. Voltando, o sono ele vai regular a grelina e leptina,
grelina, vulgarmente conhecido como hormônio da fome, e leptina, vulgarmente conhecido como hormônio da saciedade. Então, ele já tem um meio... Só de você regular seu sono, tem essa ação que os análogos de GLP-1 hoje estão propondo, tá? Além disso, já é sabido que nós homens, por exemplo, que tem alteração do sono, tá? Tem uma redução de 20 e 30% da testosterona, que é o nosso hormônio base para a gente ter ganho de massa muscular, força, ter essa velocidade, questão de trabalho, tudo isso a testosterona está intimamente ligado. E a gente vê hoje muito no consultório, eu vou tomar esse suplemento que melhora a testosterona, eu vou tomar... Não sei nenhum suplemento que vai, a não ser ergogênicos, tá? Hormônios injetáveis que vão aumentar, mas suplementos orais, nenhum que vai aumentar. Vai pelo básico, regula teu sono, tu já tem um aumento exponencial. Dorme, tá? bença, né? Faz o Dorme, básico. bença. E outra, a regulação do sono também regula o GH. O GH é um dos hormônios mais lipolíticos que nós temos. Então, só de tu dormir bem, tu tá ajudando o teu processo de emagrecimento. Tá ajudando o teu processo de emagrecimento, tá ajudando o teu processo hipertrófico, tá diminuindo a tua ansiedade. Isso simplesmente com regulação do sono. Perfeito. João, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de internet, etc. Mas eu queria tirar uma dúvida contigo, assim. Acho que toda semana eu recebo um paciente com uma dieta nova. Uma dieta da moda, né? Temos a dieta várias, do né? leite, a dieta do ovo, a dieta da selva. Vixe, Maria. Né? E assim, eu queria saber de tu, assim, o porquê que essas dietas restritivas, elas viralizam tanto? Mesmo sem base científica. Vamos lá, porque eles entregam um resultado estético, tá, de forma muito aguda. Agora, não necessariamente o emagrecimento. Porque se a gente adota ver todas essas dietas da moda, geralmente são dietas ou restritivas ou muito baixas em carboidrato. O que seria o carboidrato? Seria o carbono hidratado. Então, quando a gente quebra, tem liberação de água na nossa corrente sanguínea, certo? Então, é normal ter um aumento da retençãozinha, mas isso não é um aumento de gordura, tá? Quando a gente tira o carboidrato, a gente tem esse efeito estético a curto prazo e fica mais seco visualmente. Então, isso acaba pegando muito na dor. Aquilo que a gente estava conversando do marketing do Pep Strong, tá? Que eles encontram a dor, que era um efeito agudo de forma rápida, e tem ali, na primeira semana, 15 dias, tem aquele efeitozinho estético legal, mas depois acaba gerando, inclusive, muito impacto à saúde. Como você pontuou, por exemplo, a dieta da selva, a dieta da carne, que ele acaba uma quantidade de carne assim absurdamente alta. Eu já sabido que é uma quantidade de carne vermelha em exagero, que geralmente nós encontramos na dieta da selva, da carne, sei lá, essa porcaria. Então, o excesso de carne vermelha, ela é o excesso, tá? Ela é extremamente irritante, principalmente quando a gente fala do trato gastrointestinal. Então, ela vai estar, o excesso de proteína, principalmente proveniente por carnes vermelhas, está intimamente ligado a problemas como irritabilidade gástrica, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e até mesmo um câncer do trato gastrointestinal. Então, isso é só um dos perigos, tá? Eu nem entrei em ponto em questão de doenças cardiovasculares pelo excesso de sódio, hipercolesterolemia. Uma gota da vida, né? Por uma ácido gota úrico. da vida. Então, assim, cara, você tem um acompanhamento de um profissional adequado, tá? Você, às vezes, pode custar muito caro você seguir essas dietas da moda sem orientação profissional. Verdade. Tá? Você consegue identificar no teu consultório, na tua prática clínica, o momento em que essas dietas mais restritivas, por escolha do paciente, se tornam um fator de estresse? Muito. Gente, quando a gente está falando, como eu pontuei aqui com o Davi, que geralmente essas dietas são extremamente restritas em carboidrato, na sua grande maioria, ou pelo menos em questão calórica, tá? E o único nutriente que passa na nossa barreira hematoencefálica é o carboidrato. Então, isso por si só, quando tu tem uma baixa demanda, seu nível de estresse fica lá em cima. Tá? Fica muito alto. A sua irritabilidade, você fica com pavio curto, você fica impaciente. Isso acontece demais, tá? E mais uma vez falando, quando a gente fala de saúde, levando em consideração os 3 pilares, quando a gente entra também na dieta restritiva, o pilar, você está interferindo no pilar social e no psicológico do paciente, tá? Então a gente sempre tem que tomar isso em consideração.
Tu já chegou a desligar um paciente por conta dessas questões? Já, já. Já cheguei, paciente. Eu sou o tipo do profissional que sou muito sincero com o paciente. Então, infelizmente, quando a gente tenta. Agora também não foi de uma hora para outra, foram mais de um ano de acompanhamento. Infelizmente, quando o paciente não está aberto para ouvir uma opinião profissional, Sim. mesmo a gente já tendo oferecido, inclusive, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, porque tem, tem momentos no nosso consultório, nós como nutricionistas ficamos limitados a Sim. cuidar do paciente. Sim. E vocês conseguem identificar que tem outros fatores envolvidos, né? Envolvidos. E quando a gente identifica, a gente faz o encaminhamento. E no caso dessa paciente específico, teve o encaminhamento, eu tentei de todas as formas, infelizmente não ficou aberta para ouvir e queria cada vez mais restrição, e foi quando eu falei que não era meu perfil, tá? E poderia procurar outro. Infelizmente não daria mais para dar continuidade ao tratamento. A gente chama isso de auto-administrativa, né, João? Assim, Exato. a gente, às vezes, precisa entender também que o paciente, quando procura a gente, ele precisa confiar no profissional que ele está procurando, Exatamente. né? Seja É ele um sobre nutricionista, uma médica, uma psicóloga. A gente gastou alguns anos da vida estudando E gasta aí, e continua, né? gasta ainda para tratar da melhor forma possível. E, feito você falou, assim, a gente termina, às vezes, sendo muito limitado para tratar esse paciente. Porque se o Exato. paciente não confia em mim, eu sei que a partir do momento que ele sair do consultório, todo aquele meu planejamento para ele, que eu acredito muito que eu sei que vai fazer bem para ele vai terminar não seguindo, vai terminar não cumprindo. E eu falo muito no consultório, e eu sei que você concorda com isso, que o trabalho do nutricionista, ele é 10% nutricionista e 90% Com paciente. certeza, não tenha dúvida. Né? Porque assim, eu consigo te mostrar o caminho das pedras para você seguir. Mas se você vai seguir ou não, só depende de você. Exatamente. Então, quando não há essa confiança do paciente saber para onde ele está indo e confiar realmente no profissional, então não adianta de nada essa conversa. Não é verdade? Perfeito. João, vou fazer uma pergunta polêmica. Mais uma. Porque Pode hoje mandar. tem poucas, né? Pode mandar. Para tu, hoje em dia, a indústria de suplementação, a gente está vivendo uma época aí que algumas pessoas consideram muito boas de vida mais saudável, de influencers fitness, Sim. de pessoas cada vez mais querendo ter mais saúde. Eu consigo enxergar isso de forma clara hoje em dia. Mas a indústria de suplementos, vamos botar vários suplementos aí, whey, creatina, maltodextrose e essas coisas, ela mais ajuda ou atrapalha? Cara, vamos lá. Se a gente olhar para o lado da empresa, a empresa quer vender. Sim. A empresa quer lucrar. Independente se aquele suplemento tem evidência científica ou não, tá? Então, a depender do produto que ela quer vender, pode atrapalhar muito mais do que ajudar, tá? Como a gente falou, por exemplo, do Pepsi Strong, que é um suplemento caro, não sei, faço a mínima ideia qual a margem de suplemento, que nem quero saber também a percentual de venda ou o percentual de lucro que eles têm através, porque eu sei que é uma suplementação muito cara, mas a depender pode atrapalhar muito mais do que ajudar, Sim. tá? Agora, óbvio, eles também têm todo um estudo, têm profissionais extremamente qualificados e nós temos vários exemplares de empresas sérias no mercado que, cara, ajudam bastante, tá? Que vem, por exemplo, com alguns snackzinhos para naquela rotina que a gente falou que hoje a maioria de nós nos encontramos de trabalho, de intensidade, então tem que ser algo mais práticos, então eu vejo também essa parte da empresa se especializando cada vez mais nisso, sentindo a dor, fazendo, cara, eu tô te entregando aqui um biscoitinho mais saudável, um snackzinho de forma geral mais saudável, prático, que você pode abrir em qualquer canto, que tem um nível de conservante menor. Então, cara, isso ajuda bastante, aumenta nosso leque de possibilidades. Até, sei lá, quem faz o tratamento nutricional com crianças também, cara, o quanto isso facilita. Mas também tem empresas que não são tão sérias assim, que podemos colocar, que eles só querem vender, visando margem de lucro independente de qualquer coisa, e acaba atrapalhando muito mais. Eu acho que quando o marketing ou a empresa ela trabalha junto com um profissional e o suplemento deles tem nível de evidência o suficiente para prescrever, para a gente como profissional isso é maravilhoso. É maravilhoso.
maravilhoso. Até porque geralmente quando tem evidência, a gente pode pontuar vários suplementos, como por exemplo a creatina, cara, que tem décadas aí de estudos, é o suplemento mais estudado aí da história. E a quantidade de vendas, então isso é um suplemento extremamente barato, tá? Não é fazendo publicidade, mas um suplemento extremamente barato, com evidência científica robusta. Então isso que possibilita pra gente. Sim. Então essa gama de possibilidades é muito bom pra gente, pro consumidor, para todo mundo. Sim. Mas, como eu falei, tem suplementos que infelizmente vão servir para nada e eles estão na função de empresa, né? Sim. Eles têm que manter toda a estrutura. Então, eles acabam muitas vezes divulgando produtos que talvez não vão beneficiar em nada o consumidor, visando só lucro. Perfeito. E, João, pensando especialmente nesse cenário que a gente vive hoje, de tantas informações, tanto modismo, tanta pressão das redes sociais, se você tivesse que deixar um recado para os profissionais da área da saúde, qual recado você deixaria? Vou falar sempre termino minhas aulas, tá? Seja ou palestras ou minhas aulas em pós, falando que conhecimento é libertador. Então, sempre vão para os profissionais, vão atrás de evidências científicas, leituras, para você ter todo esse conhecimento, até para você ter base para começar a debater sobre tal assunto, tá? Então, gente, conhecimento é libertador. Vão atrás e não seja mais um profissional que fica refém de mais uma suplementação, mais uma dieta da moda, tá? E agora para o público que assistiu esse episódio de hoje e está decidido a mudar a saúde. Gente, qual é a mensagem final? Gente, faz o básico que vai funcionar. Vai dormir na hora certa, come os alimentos na hora certa, bebe água, que é importante, e vai treinar. Não tem segredo. O básico que funciona. Funciona. Perfeito. João, muito obrigado por ter nada, aceitado gente. o convite desse bate-papo. Foi muito bom. Foi uma honra estar aqui. Acredito que o pessoal que está assistindo a gente aí vai tirar bom proveito do que foi conversado Fico aqui. feliz. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados que o próximo episódio a gente tem uma pessoa em mente para trazer também e vai ser bem legal. E se né, Rafa? precisar de polêmica, tamo aí, viu? A gente chama de novo, né? Perfeito.